Foi. Olá, ouvintes da prestigiada Catedral FM. Mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui o Elmair Neto que vos fala, juntamente com Alberto Galo. Hoje tendo a satisfação de recebermos aqui no nosso estúdio o nosso associado Pedro Rafael, que também colabora na Uniapac ADCE Jovem Rio. Seja bem-vindo, Pedro. Bom dia a todos, aqui Alberto Galo, meu querido Elmair Rangel, aqui na Catedral FM. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre tive curiosidade de ver na Catedral FM e vocês mataram essa minha vontade, que é a primeira vez que eu estou aqui. Estou muito feliz. E também um bom dia ao Isoneto, que foi meu primeiro operador de rádio. Viva Isoneto. Queria, bom dia, saudar a todos e fazer já um convite para todos os ouvintes que nós vamos promover dia 22 de junho um encontro de empresários cristãos aqui no Rio de Janeiro. Esse encontro vai ser na PUC, nós vamos ter a pregação de Dom Catelã, também do Jaime Lorandi, que é um teólogo do Rio Grande do Sul, vamos ter a presença de empresários carioca, de lideranças, e é muito interessante para você se aproximar da DCE, conhecer o tema da doutrina social. Então a gente sugere que procure no Instagram, @ADCE Rio, por mais informações, ou então no WhatsApp, 951-000-280. Então, repetindo, 951-000-280. Você manda uma mensagem e a gente dá os contatos para inscrição. É um evento de um dia inteiro, mas é riquíssimo. Nós reforçamos esse convite porque vai ser um dia fabuloso. E aí, Pedro, já passando a bola para você, conta um pouco da sua história, da sua vivência como empresário, você que é uma liderança aqui no Rio de Janeiro, entre os jovens, para a gente te conhecer melhor. Bem, Galo, isso é uma pergunta um pouco extensa para mim. Tenho apenas 31 anos, sou carioca de nascimento, tijucano. Nasci na Tijuca, lá onde o Papa Francisco esteve, na Divina Providência, antiga Terceira Ordem. E sou filho de um carioca com uma venezuelana. Então a minha trajetória toda vem muito nesse caminho. Meu pai carioca, sempre um grande entusiasta do Brasil. Minha mãe uma venezuelana e sempre muito decepcionado com os rumos que a Venezuela tomou nos últimos 25 anos. E eu, como empresário, sempre observei muito tudo isso, mas por ter formação de relações internacionais, eu tenho a oportunidade de viajar bastante, a trabalho, a lazer ou por família, e acabei indo por um lado de observações eleitorais também. Então, assim, o Pedro tem várias vertentes. Ele é empresário, já foi empresário da área de comunicação, hoje tem uma consultoria. Ele tem o hobby de observar os outros países para que não aconteça a mesma coisa no Brasil. E, paralelamente a tudo isso, sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, onde desde jovem sempre me envolvi, busquei conhecer as mais diversas organizações da sociedade civil. E, como a gente estava falando aqui mais cedo, estou hoje presidente do Conselho Empresarial de Jovens da Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde fui eleito o mais jovem diretor na história de 213 anos atualmente. Com 22 anos fui eleito diretor lá e assim permaneço até hoje, já vão fazer 10 anos ano que vem, né? E além disso tudo, minha ligação com a Igreja Católica, sou da Irmandade da Candelária, onde meu pai já foi provedor por alguns anos e desde meus 13, 14 anos sou membro da Irmandade da Candelária. E na Venezuela minha família é muito ligada ao Opus Dei também. Então tem toda uma relação aí de igreja na minha família. Veia, né? Exatamente. A gente sempre olhando o lado social e querendo prosperar as nossas cidades, nossos países. Pedro, falando dessa sua precocidade, comentava aqui com o nosso amigo Alberto Galo, que há mais de 10 anos nas procissões de Corpus Christi, junto aos irmãos, os provedores lá da Irmandade da Candelária, a gente via aquele menino ali no meio com a capinha, acompanhando. Conta pra gente esses valores que você aprendeu em casa desde pequeno e que hoje norteiam esse olhar de empreendedor que você desempenha aí as suas atividades tão bem. É muito simples, não adianta a gente querer ser o empresário ou ser o profissional, às vezes a pessoa não é empresário, ser o profissional mais sucedido do mundo quando a gente vê
aqui mesmo da janela da Rádio Catedral, uma comunidade. E a gente tem que pensar sempre no lado social, tem que pensar também como podemos ajudar a crescer a nossa sociedade, que eles possam prosperar de maneira independente. O cidadão ele não deve estar com as mãos atadas esperando que o Estado te ajude. Então, e a gente tem que ensinar a pescar, não dar o peixe diretamente. Outro dia, alguns meses atrás, eu estudei na China, fui fazer um seminário lá, e um dos professores falou um dos provérbios deles, né, milenares, onde eu vou repetir aqui. Vocês dois, Alberto e Eumaí, têm cada uma laranja e eu também tenho uma. Eu posso dar a minha para vocês e vocês vão ficar com uma laranja e meia, eu vou ficar sem nenhuma. Mas se cada um aqui tiver uma ideia e eu também tiver uma e a gente compartilhar nossas ideias, a gente vai deixar de ter uma ideia e vai ter 3 ideias. Botando aqui como estamos na mesa, então é isso, a gente tem que compartilhar nossas ideias, tem que estar sempre aberto em ajudar o próximo, e, obviamente sem nos corromper, porque infelizmente não apenas na política, mas no meio privado nós vemos muito jeitinho, muita corrupção, muita gente que não se importa em pagar propinas, etc., no meio privado também, para poder se dar bem. E tudo isso é o que nos leva à sociedade que temos hoje. E desde pequeno meus pais sempre me ensinaram e eu trabalho praticando isso. E cara, se não tá certo, não adianta falar comigo porque eu não vou abraçar o que tá errado. Então esses são nossos princípios, são nossos valores, eu e meus irmãos. A gente acredita muito nessa mudança de mentalidade, de perspectiva da sociedade, porque se a gente não fizer o nosso, eu sei que vocês fazem o de vocês também, a DCE tem um papel muito importante nessa renovação empresarial e a gente não vai conseguir, infelizmente, mudar a visão da população para a política e para a iniciativa privada, que muitas vezes fica subliminar. Pedro, você citou aí a figura do pescador. Nós envolvidos com os ritos cristãos, às vezes desempenhamos, até involuntariamente, essa função de pescadores de homens, como o Pedro o fez. Nesse olhar que a gente tem de trazer boas lideranças para esse Jovem Rio, nós te pescamos e somos muito satisfeitos aí com o seu desempenho, a sua disponibilidade conosco. Qual é o seu olhar com esses valores que você traz consigo em relação também a essa prática de pescar outros jovens para poder incrementar esse movimento, que nós sabemos que as nossas instituições, a gente tem que chegar, contribuir e sair, tudo é transitório. Qual é a sua visão em relação a essa prática? É uma prática muito boa, Eumair e Galo, pelo seguinte, inclusive falamos sobre isso recentemente, você e Matheus, nosso presidente da DCA Jovem. Eu vou botar aqui em comparação o meu know-how, que é o Conselho Jovem da Associação Comercial, que eu sei que vocês estão pondo isso em prática também na DCE. A gente precisa de jovens formados e não é formado apenas em nível superior ou a nível médio. A gente precisa de pessoas bem formadas e informadas, com experiência. E a informação te traz a boa formação. Então, a partir do momento que a DCE começa, como você bem falou, pescar jovens líderes, e nós temos aí diversos jovens líderes na sociedade carioca que já estão conosco nesse barco, e eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir trazer mais jovens líderes, mas principalmente existe uma frase que eu uso muito com meus amigos, que é: ninguém solta a mão de ninguém. Hoje a gente está ajudando um grupo e eu espero que esse grupo que nós estamos ajudando no futuro ajude um novo grupo, porque não adianta eu ajudar até o grupo 2 e o grupo 2 não ajudar o 3 e o 4. A gente tem que ir mentalizando nesses jovens que eles têm que manter essa chama acesa, porque de nada adianta a gente começar um trabalho, que isso já aconteceu 1000 vezes em diversas organizações, e futuramente esse trabalho ser extinto, como já aconteceu em várias organizações que eu participo. Então, acredito que é muito importante
essa formação desses jovens, essa pesca. E o Rio de Janeiro, já que estamos falando de pesca, eu vou falar de mar. O Rio de Janeiro é um oceano de mar azul, de oportunidades. Então, nós temos muitas oportunidades no Rio de pescar esses jovens e que eles possam ser literalmente agentes da transformação. E não estou falando de política, estou falando de cidade. Estou falando de melhorar o Rio de Janeiro. Cidadania. Então, a partir do momento que a gente possa ter o orgulho de falar, eu pelo menos tenho orgulho, imagino que vocês também, que eu sou do Rio, mas eu reconheço os nossos problemas. Mas quando eu puder ter o orgulho de falar que eu moro numa cidade com problemas mínimos, isso vai ser culpa da sociedade civil. Sim. A DCE tem um trabalho gigante pela frente nessa visão, na minha opinião, Galo. Pedro, bem interessante essa fala sua, porque exatamente a gente como a DCE, né, dirigentes cristãos de empresas, a gente está sempre dentro da igreja. E aí a leitura recente foi aquela que o Cristo é a videira e nós somos os cachos. Uhum. E cada cacho tem que dar novos cachos, que é a sua fala. Quer dizer, o nosso papel é da gente dar continuidade, a gente pescar pessoas e às vezes pescar fora do aquário. Sim. A gente tem que trazer novas pessoas que não estão nesse ecossistema de ADCE, porque a gente percebe que nós temos muitas oportunidades. Você que é da DCE jovem, eu acho que vale a pena falar aqui para o ouvinte da Rádio Catedral, que existe um programa de intercâmbio. Então, por exemplo, empresários da Argentina, do Paraguai, do Chile, eles convidam os jovens aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, para fazer um período de intercâmbio, para conhecer a cultura deles, a cultura de empresas cristãs em outros locais do continente. Da mesma forma, a gente abre aqui vagas para que venham estudantes ou jovens empreendedores trabalhar conosco e aprender um pouco do Rio. E nesse ínterim, cria-se networking, cria-se rede de relacionamento. Legal. Foi inclusive o tema do nosso último almoço. Uhum. O ouvinte aqui da rádio põe na agenda, a gente sempre coloca no nosso Instagram os convites para um almoço mensal que a gente faz, e você esteve nesse almoço conosco, sim, né? Conta um pouco para o público como é que é esse almoço da DCE, quais os temas tratados, como é que você se sentiu participando, né? Nossa, eu senti muito confortável, até porque quando cheguei, fui pego de surpresa que encontrei vários amigos que eu não sabia que estavam participando também. E eu acho que essa é a principal importância também desses almoços, não apenas como muitas outras organizações que não saem do WhatsApp. E quando a gente vai para o almoço, a gente conhece a pessoa, né, carne e osso, pessoalmente. A gente pode ter uma interação profissional e pessoal que é muito importante. Ali mesmo naquele dia, além de reencontrar alguns queridos amigos, tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, onde já estou conversando sobre também possibilidades de visões empresariais, estratégicas. Então é importante sim essa participação, porque muita gente, infelizmente, ainda não saiu do hábito do home office, da reunião pelo Zoom. Eu, pelo menos, 99% das vezes que me convidam para uma reunião por Zoom, eu já chego. Mas tem que ser por Zoom. A não ser, tipo, tem uma aula particular que a professora se mudou recentemente para Portugal, por razões de trabalho do esposo, foi expatriado. Então, com ela tem razão eu estar por Zoom. Mas de resto, eu preciso estar no Zoom com uma pessoa que está a 2 km da minha casa, do meu escritório, não vejo muita razão. Óbvio que às vezes, por praticidade, a gente acaba optando por isso. Mas quando a gente já conhece a pessoa, outro dia, um grupo de jovens queriam muito conversar comigo. Eu falei, então vamos na associação comercial conversar, que eles queriam falar sobre temas do conselho. Não, vamos fazer por Zoom. Falei, mas por Zoom a gente não cria uma interação, não cria uma integração, uma conexão. Então, assim, você não acaba convivendo aqueles 30 minutos com a pessoa. Então, o almoço da DCE, que foi recentemente, que você citou, falou muito sobre isso, networking, a criação de laços. Então, é importante, sim, estar presente nesses momentos. A gente esse almoço, como você disse, o tema foi networking. E nós estamos sorteando entre os associados, que foi uma cortesia do Henrique Brandão, que é um dos nossos membros, um livro chamado Networking.
não faça um networking só de distância, mas construa pontes reais. Né? Exatamente. Então é isso que você disse, a gente tem que estar junto, lado a lado, cumprimentando, aperto de mão firme e sentir que você tem na outra pessoa um parceiro real. Né? Você falou de ponte, o slogan da minha empresa é abrindo portas, construindo pontes, justamente por isso. Pedro, retornando aqui à questão da precocidade, você antes dos 30 anos, eu tive a oportunidade de ir até a Livraria da Travessa, se não me engano, ano passado, retrasado, vendo filas de formadores de opinião do Rio de Janeiro, aguardando o seu autógrafo, com o tema sobre a Venezuela. Isso. Você tem essa raiz familiar e tem a possibilidade de ir várias vezes até lá. Fala rapidamente com a gente o seu olhar sobre esse tema do seu livro. Aí a gente vai entrar num lado muito emotivo também. A Venezuela, sou carioca de nascimento, mas passei grande parte das minhas férias na infância e adolescência lá, indo para a Venezuela visitar meus avós. E ver um país entrar em decadência por causa de um autoritarismo, de uma ditadura, não é nada legal, infelizmente. Mas saber que há uma população onde ainda há guerreiros, onde ainda há pessoas que defendem o seu país, é muito gratificante. Então, ver uma Venezuela, poder comparar a Venezuela de antes para agora e para o futuro, eu sou um cara muito esperançoso, muito positivista nesse olhar. Eu acho que a Venezuela vai voltar a ser uma potência, espero estar vivo para ver isso, para assistir isso, mas infelizmente hoje nós vemos uma ditadura que assola um país, que assola seus mais de 20 milhões de moradores, cidadãos, numa desgraça onde você muitas vezes não tem o que comer, não tem gasolina para botar no carro, no país que mais tem petróleo no mundo. Pedro, conversa boa, passa rápido, a gente está finalizando. Você falou em esperança. Passa uma mensagem, um convite para os jovens do Rio de Janeiro, do seu networking, para que eles venham conhecer a DCE e também aderir a esse nosso movimento jovem. Sem dúvida, eles têm que ter esperança, e eu também, antes de fechar, eu sempre falo uma frase muito significativa para mim, que é: não tenha medo de pensar diferente, mas tenha medo que pensem por você. Sim. E aí, justamente nesse caminho, Elmaí e Galo, já agradecendo aqui vocês, a DCE Rio, pelo convite, e conheçam a DCE, porque aqui a DCE Jovem também é um grupo onde podemos pensar diferente, mas tendo sempre o mesmo intuito: fazer o bem ao próximo e melhorar a nossa cidade com boas ideias. Então fica aí o convite. Obrigado por estar conosco. Conexão com Valores, aos sábados, sempre às 17 horas. Até a próxima. Muito obrigado. Foi? Nem doeu, viu?